Olá, aqui é o Emerson Souza, canal Tempo de Redenção. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Livro de João, capítulo de número 8, dos versículos 1 ao 11. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Este é mais um episódio da Bíblia em que Jesus foi tentado. João começa narrando o início do capítulo 8, dizendo: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Logicamente, Jesus passa uma boa parte da noite orando. Percebemos então que quando começamos pela oração, obtemos bases para suportar as tentações desta vida. Não é à toa que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Quando Jesus desce do Monte das Oliveiras, para onde ele vai? Para o templo, demonstrando uma vida de devoção e comunhão com Deus. Como é que temos ocupado o nosso tempo? Será que temos deixado um tempinho para Deus? Os versículos 3, 4, 5 e 6 de João vão continuar nos contando essa história. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando, se escrevia com o dedo na terra. Os escribas e fariseus colocam Jesus agora em uma posição de juiz, pedindo um veredito sobre o que fariam com aquela mulher, tentando colocar Jesus numa situação, no mínimo, embaraçosa. Se Jesus dissesse: não apedrejem-na, eles o acusariam de não cumprir a lei mosaica. Se Jesus dissesse: podem apedrejá-la, eles o acusariam perante os romanos, que não permitiam que os judeus levassem a cabo as suas próprias execuções. Porém, Jesus não age por impulso ou pressão, e não estava ali como juiz, e sim como advogado. Ao invés de dar uma resposta imediata, diz a Bíblia que Jesus, se inclinando, escrevia no chão. Aqui entram várias especulações sobre o que Jesus escrevia no chão. Uns arriscam dizer que Jesus escrevia os pecados de todos aqueles que estavam ali presentes no chão, inclusive os pecados dos próprios escribas e fariseus. Outros afirmam que Jesus escrevia o pecado daquela mulher no chão. E assim, como o que é escrito no chão se apaga, os pecados daquela mulher também seriam apagados. No entanto, a Bíblia não diz o que Jesus escrevia no chão. E também não vamos ficar presos a este ponto, já que ele não é o ponto central da mensagem. Independente do que Jesus estava escrevendo no chão, eu penso que enquanto ele escrevia, ele define cuidadosamente as palavras que vão sair de sua boca, me fazendo lembrar do que Tiago escreveu no seu livro, no capítulo de número 1, versículo de número 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Acredito que abaixado, escrevendo na terra, demonstrando uma calma que ninguém esperava, Jesus examina os seguintes fatos. Ali estava uma mulher apanhada no próprio ato de adultério. Mas onde estava o homem? Ninguém pode adulterar sozinho, pois, como os escribas e fariseus disseram, a lei de Levítico 20, versículo 10, diz que todos aqueles que cometessem adultério receberiam o castigo da morte por apedrejamento. Porém, ambos teriam que ser apedrejados, o homem e a mulher. Veja, também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Os escribas e fariseus até são muito bons para citar a lei, mas péssimos para cumprir. Por que não trouxeram também o homem que adulterou com aquela mulher? Uma possível explicação
para a ausência do homem nessa audiência é que, como estavam querendo colocar Jesus à prova, armaram também para esta mulher, apenas para usá-la. É possível que o homem que estava com essa mulher também fizesse parte desta armação e por isso não foi levado junto com ela. Mas como eu disse antes, esta é apenas uma possível explicação para esse fato. Diz a Bíblia que colocaram ela no meio, fazendo possivelmente um círculo em volta dela e de Jesus. Constantemente, as pessoas procuram expor os nossos pecados e erros em meio à multidão. Mas desta vez, quem está ao lado daquela mulher, enquanto muitos a acusam, é Jesus de Nazaré. A resposta de Jesus, diante da pergunta daqueles religiosos, "Tu, pois, Jesus, o que dizes?", foi a mais inesperada possível. E como insistiam, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Uma resposta do alto dos céus. Ninguém no meio daquela multidão esperava tais palavras, porque ali muitos sabiam dos seus próprios pecados e ainda dos pecados uns dos outros. Ficando assim de mãos atadas, era impossível alguém arremessar uma pedra contra aquela mulher. É difícil assumir os nossos próprios erros. Naquele dia, muitos chegaram ali de nariz empinado, determinados a castigar alguém, mas saíram dali com uma grande lição de que santo mesmo é só Jesus. Pois, para Deus, não existe maior ou menor pecado. Somos todos pecadores e precisamos da maravilhosa graça que está em Cristo Jesus. Alguém diz, assassino, mas se esquece que já fez ou foi conivente com o aborto, ou até mesmo já matou alguém dentro de si próprio, não liberando o perdão, com um ódio mortal sobre as pessoas. Alguém diz, adúltera, mas se esquece que em algum momento já cobiçou o marido ou a mulher do próximo. Alguém diz, enganador, mas se esquece de suas pequenas mentirinhas aqui ou ali. Resumindo, todos nós somos muito falhos e precisamos de Deus para corrigir isso em nossas vidas. Para Deus, não existe diferença entre o assaltante de banco e alguém que pegou uma simples caneta que não era sua. Todos nós temos defeito e isso nos impossibilita de julgar alguém, por maior que seja a sua falha. O versículo de número 9, aqui do capítulo 8 de João, vai nos falar sobre isso. Veja só. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Jesus, com as suas palavras, provoca um estado de autoavaliação em todos que estão ali naquele momento, que até então só conseguiam ver o pecado daquela mulher. Desde o mais velho até o mais novo, a consciência foi lhes dizendo que a melhor coisa a fazer naquele momento era largar as suas pedras um por um e voltar para os seus afazeres. Os versículos 10 e 11 vão nos contar o finalzinho dessa história. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que aquela mulher, disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Note que aquela mulher não responde à primeira pergunta de Jesus. Mulher, onde estão os teus acusadores? Porque ela sabia que, na verdade, os seus acusadores haviam se afastado. Mas nós sabemos que sempre vai ter alguém para nos acusar. E Jesus então faz a segunda pergunta, ninguém te condenou? E ela então responde, ninguém, Senhor. Porque ela sabia que acusar, até poderiam acusá-la a partir daquele momento, mas dali em diante, ninguém mais teria poder para condená-la. Pois escrito está em Romanos capítulo 8, versículo de número 1. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. O único ali que não tinha pecado e que por isso era também o único que poderia arremessar uma pedra contra aquela mulher
disse para ela: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. O homem pode até não perdoar, mas aquele que confessa os seus pecados e os deixa, alcança a misericórdia, como está escrito em Provérbios, capítulo de número 28, versículo de número 13. Deus é rico em misericórdia e está pronto para perdoar. Independente de quantas pessoas te acusaram ou te acusam, Jesus te diz nessa hora: eu não te condeno. Vai e não peques mais. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu estou muito feliz com os inscritos no canal. Nós estamos caminhando aí para 100 inscritos. Eu gostaria de contar com a sua ajuda. Se inscreva no canal, curta, compartilhe nas suas redes sociais, indique para os amigos, para que a palavra do Senhor ela chegue cada vez mais longe. Um abraço a todos, que Deus esteja com vocês.